E aí, pessoal, bem-vindo às nossas quartas de fundamento, hoje com um convidado especial. O pastor Hélio está aqui, né? E a gente está nesse assunto falando sobre fé, né? Fé que nos faz viver. Eu vivo pela fé. Você pode botar aí mais uma vez no chat, bota aí, eu vivo pela fé. Porque a fé é uma prática de vida. A gente tem discutido sobre isso todas as quartas-feiras. A gente tem falado que fé é uma prática de vida. Fé não é um ensinamento mental. A fé nos leva a experimentar Deus. A gente tem lido Gálatas capítulo 2, verso 20. Abre aí comigo a sua Bíblia. Gálatas capítulo 2, no verso 20, o apóstolo Paulo diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho, na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A gente já discutiu muita coisa sobre esse assunto. Estamos aqui com o pastor Hélio hoje para a gente descortinar mais algumas coisas sobre uma vida de fé. E o apóstolo Paulo aqui, ele está falando que o viver que eu vivo hoje, ou seja, o apóstolo Paulo não está falando que ele apenas sabia sobre Deus, ele experimentava Deus. Aliás, tem uma frase sua que diz isso, né? Falando da experiência de Deus, né? Deus não é um conceito, mas ele é uma experiência a ser vivida. Exatamente isso, Deus é a palavra, né, Rafa? E nós precisamos entender que nós vivemos a palavra, né? Quando a gente fala sobre esse conceito, pessoal, sobre fé, é um conceito de um estilo de viver, é um sistema, é o sistema de nós acreditarmos em Deus sendo colocado em prática, né, nas mais variadas situações que vão se apresentando no dia a dia que nós vamos vivendo, e nós vamos vendo o que a palavra de Deus tem a dizer a respeito disso. Então é um conceito super maravilhoso sobre fé, que muitas vezes a gente entende que a igreja ainda não conhece sobre isso, ainda não recebeu um entendimento, né, sobre um assunto tão fantástico, mas ao mesmo tempo também tão silencioso, né, em termos de entendimento. É a simplicidade de você acreditar em algo que Deus te disse e você colocar em prática, né? Lembrando, o apóstolo Paulo está falando aí, a gente lembra lá em Romanos, ele fala isso no capítulo 1 também, né? No verso 17, que o justo, ele viverá por acreditar. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que o justo, ele viverá por pôr em prática aquilo que ele acredita da verdade, que é a palavra. Essa é a maior simplicidade sobre a verdadeira fé em prática, né? Porque não tem como nós conversarmos sobre conceitos, né? Nós vamos dar um conceito sobre fé e tal. A fé é isso, é a prática da verdade no nosso dia a dia, né? E a gente sabe que é muito mais do que um sistema religioso de você estar domingo na igreja, né? É a minha fé, eu sou evangélico, eu sou isso. Não. Aquilo ali faz parte da nossa jornada de fé também. Mas é no nosso dia a dia, no nosso comportamento, nas escolhas, nas decisões que nós tomamos, estão baseadas, na verdade. Esse é o grande conceito e simples, do qual, quando as pessoas começarem a perceber que é dessa forma, o que vai acontecer? Deus se manifesta. Ele se manifesta com base na verdade. Ele não se manifesta com base no que eu quero, o que eu acho, ou o que eu gostaria. Legal, são coisas humanas, mas eu tenho que estar andando no sistema que ele mesmo criou. O sistema é esse, né? Esse assunto é tão legal, gente, que a gente vê lá, né, Rafa, Jesus chegando, né, ele tinha aparecido, ele ressuscitou, apareceu para os discípulos, Tomé não estava no momento ali, e Tomé falou, não, tem esse negócio comigo não. Se eu não tocar meu dedo nas feridas, não botar a minha mão do lado dele lá, eu não vou acreditar. Passaram-se 8 dias após isso. Jesus aparece no meio deles e vai direto para Tomé e fala assim, Tomé, vem cá, põe a tua mão aqui do meu lado. E aí Jesus manda ver aquilo que nós conhecemos, né? Bem-aventurado, Tomé, aqueles que creem, né? Que não viram, mas creem, né? Então, essa é uma jornada super interessante, porque é uma jornada de você dar crédito à verdade em meio a qualquer coisa que você possa estar enfrentando, a despeito de qualquer outra situação, você acreditar no que está escrito e você colocar em prática. Essa é a fé simples,
é a fé vencedora, não é isso que está lá escrito em 1 João? É a fé que traz a vitória que nós sempre esperamos de situações difíceis que nós vamos encontrando, onde Deus já disse pela sua promessa, pela sua palavra, que ele tem o sim dele. Não é isso aí, Rafa? Eu acho interessante esse fato, por exemplo, de Tomé, o fato de que Jesus continuou se mostrando para os seus discípulos. Jesus poderia dizer, olha, não, você não duvidou, você não vai ver nada. Não, Jesus ainda falou para ele, pode tocar, porque eu quero que você experimente. E Tomé teve uma experiência tão grande com Deus naquele momento ali, que pela história a gente sabe que ele foi um apóstolo na Índia, e muitos se converteram. Tamanha experiência que ele teve com Deus. Então a gente pode dizer que a nossa fé, baseada na palavra, que é Ele, nos leva a experimentar Deus em todos os sentidos na nossa vida. Uma coisa que a gente tem falado aqui nas nossas quartas de fundamento sobre esse assunto é que a fé nos faz experimentar a dimensão de Deus. Como Deus fala, como Deus pensa, como Deus vê. Então, quando nós acreditamos na palavra, que é o que ele deixou registrado para nós, que é o coração dele para nós, sim, nós conseguimos experimentar tudo aquilo que ele tem para nós. Nenhuma palavra dele voltará vazia, mas prosperará. Prosperará onde? Na nossa vida. Em tudo aquilo que ele foi designou. Designado, perfeitamente. E é claro, gente, é bem óbvio mesmo, a manifestação de Deus é em relação, vamos dizer assim, não é a palavra certa, não é em relação, mas a manifestação de Deus é de acordo com a sua palavra. É Ele que se manifesta no momento em que nós nos posicionarmos com essa palavra, com essa verdade. Eu falo isso para você porque isso também mudou a minha vida, um entendimento cristão, que muitas vezes nós vivemos uma jornada, né, Rafa? A maior parte dos cristãos vive uma jornada simplesmente com aquele conteúdo, não, eu sou de Jesus, eu creio. Mas na prática mesmo, no dia a dia, não existe um posicionamento que prova que realmente a pessoa está crendo em Deus, né? A começar pela boca. Tantas palavras que saem dos nossos lábios e vão provar que verdadeiramente eu não confio em Deus, né? Porque a gente diz tanta coisa com base no quê? Com base em acontecimentos, em situações que nós vamos vivendo, não funciona dessa maneira, né? Então, mas isso também, gente, é para você e eu, a gente vai aprendendo, né? É uma maneira, nós temos que aprender a andar essa estrada chamada fé. O apóstolo Paulo falou aí sobre isso, né? Que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação e tal, ele foi colocando em prática as mais variadas situações para poder, né, vendo resultados. A Paulo falou sobre isso, sobre o espírito da fé. Eu criei, por isso eu falei. Ou seja, a manifestação da nossa fé, se nós estamos crendo ou se nós não estamos crendo, vai vir através de um coração que crê e com os lábios que declaram. Eu lembro uma vez um pastor americano que ele chegou ao ponto de dizer que se nós não estamos confessando, se nós não conseguimos declarar, é porque nós não estamos andando pela fé. Porque aquilo que nós estamos crendo, Romanos vai dizer isso, com o coração se crê para a justiça e com os lábios se declara. A boca se confessa. Se confessa para a salvação. Isso. Até a salvação tem que ter uma declaração dos nossos lábios, tem que ter uma ação de fé. Né? Eu estou pensando aqui em Tiago capítulo 1, que está dizendo aqui, né, se alguém, porém, necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Ou seja, a fé ela está envolvida em todas as esferas da nossa vida. Sim, sim. Em qualquer área da nossa vida. Esse aí é um assunto maravilhoso, porque às vezes as pessoas querem separar a fé apenas de um momento, né? A fé não é um momento na nossa vida. Eu já acordo, eu já estou no reino de Deus, já sou consciente que eu sou uma nova criatura. E a nova criatura tem um padrão de viver. É o padrão de viver por aquilo que acredita e não por aquilo que acha, aquilo que pensa, né? E a gente vem batendo bastante nessa tecla justamente para que você aprenda isso, né? E você possa ter um discernimento de separar, né, esse homem natural que vive nesse mundo, mas no final da história nós estamos vivendo na prática o quê? A verdade de Deus que nós cremos. Essa questão da fé no nosso dia a dia, né? A gente já acorda, como você falou, a gente já acorda, já podendo agradecer a Deus por um dia maravilhoso que Ele já preparou. E é isso que eu acho
maravilhoso na presença de Deus. Você vai dormir com Jesus, acorda com Jesus, ele está ali do teu lado, ele já te dá aquela catucada de manhã, dizendo, olha o dia que eu criei para você. Pode se levantar. Muito legal. Pode agradecer. E olha, isso que o Rafa está falando, gente, é isso mesmo, porque veja, nós já estamos, Jesus falou, olha, o reino de Deus já está no coração de vocês. Quer dizer, nós estamos aqui humanamente falando, você está assistindo aí no teu vídeo, no teu celular, mas eu quero te falar, nós já estamos inseridos no reino dele. Então essa é a dimensão da fé, da crença, que nós vivemos esse sistema, o sistema do reino de Deus, a jornada nesse sistema é uma jornada de fé, de nós acreditarmos. Você não vê, mas você crê. Agora nós estamos conversando sobre esse assunto, o poder de Deus, de esclarecimento, a ação do Espírito Santo está trabalhando no teu coração. Não é? Ele está aqui presente no nosso meio. Nós cremos, está escrito. Então, beleza, a base da tua crença é uma base do que está escrito. O que Deus estabeleceu na sua palavra é a base para nós acreditarmos e agirmos com base nessa palavra. Ele falou algo bem interessante aqui, que a gente pode voltar para esse assunto. Esse seria até um outro tema para a gente conversar. Mas quando a pessoa ela tem dúvida, na verdade ela desliga a certeza, né? Então, porque a palavra diz lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção, né, das coisas que não se veem ainda, né? Eu coloco ainda porque não está escrito aí. Mas tem uma versão que diz. É mesmo? Tem uma versão que diz. Eu já até li. É herético ou não? Não, olha aí. não. Mas o que é legal é que está falando a respeito das verdades de Deus, né? Você crê nele a respeito de promessas e tantas coisas, beleza, é o teu coração, isso é a certeza que está lá dentro, não é algo da cabeça, né? Mas a dúvida, quando ela bate, ela interrompe essa certeza. Ela corta esse poder vivo da certeza gerar uma opção de coisa na nossa vida, né? Por isso que aqueles que recebem de Deus são aqueles que têm certeza a respeito de Deus. Uau, anota essa frase aí. Aqueles que recebem de Deus são aqueles que têm certeza a respeito de Deus, a respeito de quem Deus é. É isso, e isso em várias áreas. Se você tem uma certeza absoluta na obra da cruz do Calvário, que ele levou as suas enfermidades, e isso está firme porque você tem certeza, você vê a manifestação quando você está recebendo um ataque de uma enfermidade. Não é? A gente vence por quê? A gente vence por causa da fé. É o exercício da fé que nos faz vencer. Mas tem outras áreas da nossa vida que nós precisamos crescer também para que a certeza possa tomar conta do nosso coração, né? A área de relacionamentos, a área de finanças na nossa vida, super importante nos dias de hoje, né? Um assunto super importante, a gente ter absoluta certeza do compromisso, né, que a palavra tem conosco em nos sustentar quando nós ativamos essa aliança pelo simples fato de sermos doadores, porque Deus nos ensinou as leis doadoras que nos abençoam financeiramente. Né? Está aqui em Hebreus capítulo 11, verso 1, na The Passion, diz, agora a fé transforma as nossas esperanças em realidade e se torna o fundamento necessário para adquirir as coisas que ansiamos. É toda a evidência necessária para provar o que ainda não foi visto. Essa é a The Passion, uma tradução em inglês. Porque em muitas situações que nós vivemos, quando você acredita, você está enfrentando um problema e você acredita em Deus baseado na palavra, de que Ele te salvará. Por exemplo, de onde me virá o socorro? Né? Ela está sendo colocado no futuro. Não é verdade? Eu estou enfrentando um baita de um problema, você também, ou você que está assistindo. Né? Vamos lá, vamos botar um exemplo aí. E aí está escrito, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Tá certo? Então você tem a expectativa, uma fé no teu coração que Deus agirá ao teu favor. Então você coloca lá na frente essa certeza de que Ele não falha, Ele não te deixará na mão, por toda uma aliança. Né? A gente fala sobre fundamentar a nossa vida com a palavra, gente, o Rafa está falando sobre isso, e às quartas-feiras nós estamos falando sobre essa fundamentação de fé. Isso é super importante, não pode ser negligenciado. A maior parte da igreja, infelizmente, não sabe nada sobre fé. Não porque eu saiba sobre fé, não é um conceito, não é algo para você guardar como informação, mas é a simplicidade de você ter conhecimento a respeito de uma herança, de promessas, né? Como eu venho falando com a igreja aqui de Ribeirão Preto, sobre a importância de você ter uma visão clara
a respeito da tua identidade. Né? Quem é você? Ah, pastor, Félix Pacheco, 48. Não, cara, essa aí é uma identidade natural. Você sabe bem quem é você? Porque se você souber e o Espírito Santo te revela isso no teu coração, você sabe quem Deus é. E o teu relacionamento com Ele é extremamente forte. Você entende o que é aliança, você entende o que é ter autoridade, você não é um perdido. Né? Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você não é um perdido tentando chegar a algum lugar. Não é verdade? Você não está tentando vencer na vida. Nós somos mais do que vencedores por natureza. Pela natureza que eu tenho, já está escrito, todo nascido de Deus vence. O sistema desse mundo, gente, que é um sistema falido, é um sistema baseado apenas na humanidade, na inspiração satânica sobre o ser humano que só o leva para a destruição. Estou fora. Eu sempre falo isso, estou fora. Bota aí no chat aí, estou fora. Estou fora, né? Não é esse o sistema que nos dá a vitória, mas aí você enfrenta algo do qual você deposita confiança e certeza e age com base na verdade, você verá a manifestação de Deus na tua vida. Aleluia. Estou lembrando aqui de João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, todos, ninguém fica de fora, recebeu a Jesus do seu coração, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceram da vontade de Deus. Porque você estava falando sobre o reino de Deus, que já se instalou dentro de nós, e o reino de Deus tem aquela visão, né, do governo, como Deus governa a nossa vida. Né? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós entregamos pela fé, como diz aqui João capítulo 1, nós entregamos pela fé o direito dele governar a nossa vida. E como é que Deus governa a nossa vida? Pela sua vontade. A sua vontade é o que está estabelecido na sua palavra. A sua vontade é a sua palavra. É. Não tem como você separar, Rafa, a vontade de Deus da sua palavra. É. Ele não tem uma vontade secreta, né, que vai chegar para mim e falar, Elinho, eu nunca escrevi isso. Só você sabe que eu vou te falar, eu quero isso para você. Não existe isso, gente. E eu quero te falar, nunca duvide da palavra escrita. Nunca duvide desse livro, se você já crê, você é uma nova criatura, essa é a verdade. Fora isso aí, você fica meio assim e tal, olha para ver se está ali e tal, mas é a verdade. Então a vontade de Deus para a minha vida e a sua já está amplamente escrita em várias áreas, principalmente quando você então toma conhecimento a respeito desse novo nascimento, de que você agora é uma nova criatura, você tem uma identidade nova, e nós temos uma relação com Deus onde é fantástico, está aí o Novo Testamento. Você vai entendendo tudo isso no teu coração, você vai se tornando uma pessoa forte. Forte de quê, pastor? Forte de convicção, forte de certeza a respeito de Deus. E aí o que acontece? Você vai enraizando de tal maneira que pode vir a tempestade, vem o vento forte, você fica firme. Tanto é que Jesus falou, cara, você está construindo a tua casa debaixo de que fundamento? Né? Uma passagem que nós conhecemos e a gente não presta atenção, né? Mas aquele que pratica a verdade, esse constrói a sua casa sobre o fundamento chamado a rocha, que é Jesus, né? A obra da cruz do Calvário, quem ele é, o que ele veio fazer como proposta. Você vai construir, o dia mal chega, vamos dizer assim, né? Bate na tua casa, na tua porta, e ela não será derrubada. Você como pessoa, como edificação, você não cairá. Por quê? Porque você está muito bem estabelecido na rocha. Daí a importância, a gente sempre fala isso, né, Rafa? Que nós não somos religiosos, tá certo? Nós não somos pessoas que ouvimos a palavra e entra por aqui, sai por aqui, não. Toda a voz de Deus, eu recentemente, acho que foi domingo passado, né? Aqui na igreja nossa de Ribeirão, eu compartilhei sobre isso. A voz de Deus, gente, quando Deus fala através da sua palavra, não é uma informação que ele está trazendo para mim. Ele está me dando uma direção a ser seguida. Então, já está implícito uma resposta da minha parte. Então, quando eu respondo, aquilo que eu ouço dele, sei conscientemente que eu preciso fazer isso, que eu preciso dar essa resposta, aí a sua vida anda e você está estabelecendo a sua vida sobre a rocha.
Aqui diz em João capítulo 1, verso 14, a continuação diz assim: e o verbo se fez carne. E é isso que eu acho interessante da questão, a fé que nos faz viver, a fé que nos faz experimentar Deus. Jesus, sendo Deus, se fez carne para morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos experimentar a vida dele. Estando nós mortos dos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida. E que vida é essa? É a vida sobrenatural de Deus. É como se o céu se instalasse dentro de você, em toda a sua plenitude. Deus, com todo o seu poder, se instalasse dentro de você. E por isso nós já vimos, diz a palavra de Deus, para você que crê, nada será impossível. Nenhuma das promessas de Deus será impossível. Por quê? Porque você experimenta Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos, diz o apóstolo João aqui registrando, e nós vimos a sua glória, nós vimos a manifestação da sua presença. Glória como do unigênito do Pai. Eu acho interessante aqui que está registrado. Ele continua habitando em nós. Continua habitando em nós. Porque a gente vê Jesus lá em João capítulo 15 dizendo: se você permanece em mim, eu permaneço. Na verdade, ele veio, passou na terra o tempo que tinha que passar, fez o seu ministério em 3 anos e meio, nesse conteúdo como um ser humano, né? Mas no momento que ele foi, ele disse: vou deixar outro Consolador com vocês. Vocês não ficarão órfãos, não estarão sozinhos. E aí o Espírito da verdade, que é o Espírito dele, veio habitar em mim e em você. Isso aqui é fantástico, como o Rafa falou. Ele habita em mim. Aleluia. Ele é o reino. Ele é o próprio reino dele. Ele habita em mim e habita em você. Então, quando você tem essa visão e você medita sobre isso, você entende que tudo que você necessita para hoje, para amanhã, depois de amanhã, até o final dos seus dias, já está tudo pronto. Tudo pronto. Eu estou no reino. Eu estou amplamente suprido toda necessidade, inclusive aquelas que a gente acha que não, mas emocionalmente eu estou aqui. Não, cara, você está suprido de tudo. Aleluia. Você está cheio de Jesus, do Espírito Santo. Eu quero te falar, cara, você é um cara suprido. Você sabe por experiência. Está cheio de amor, alegria, paz, paciência. É ele mesmo. A gente está cheio de Deus, gente. Não sei se você está conseguindo perceber a realidade de Deus aí onde você está. Porque aonde você está, você é templo do Espírito Santo. Assim como o pastor Hélio falou, ele nos deixaria outro consolador. E a palavra consolador ali é um outro do mesmo tipo, é um outro advogado, né? É um outro que intercede por nós. Então, o mesmo Espírito que ungiu a Jesus de Nazaré é o mesmo Espírito que nós temos. Por isso, o Espírito da fé, gente, só é possível quando nós temos a consciência do Espírito Santo dentro de nós. Porque é Ele quem nos impulsiona a viver pela fé. Ele é o Espírito do reino. Sabe, a gente não consegue viver pela fé pela nossa cabeça, porque a fé não é racional, gente. Você pega Eliseu, sendo acordado pelo seu moço ali desesperado, olhando pelos carros, aqueles cavaleiros ali ao redor, e de repente ele fala, o Eliseu levanta os olhos e fala: Senhor, abre os olhos do moço, para que ele possa ver que maior são os que estão conosco. Imagina isso, gente. Essa é uma perfeita experiência de viver a verdade. Se você olhar, quando Eliseu dá essa declaração, ele está experimentando a verdade que ele não vê, mas que ele crê. Que ele não vê. Pelo contrário, ele estava vendo o exército inimigo ao redor dele. Mas ele está fazendo uma experiência. Está na prática experimentando. Cara, fica tranquilo, que mais são os que estão conosco. É isso aí. Esse aí é o fundamento. Esse é o fundamento. A gente lembra de Josué e Caleb, indo espiar a terra, né? E quando voltam, 10 voltam com um relatório muito ruim. E Josué e Caleb têm que parar o povo. Dizer: epa, para aí um pouquinho, vamos nos lembrar daquilo que Deus disse. Eia, subamos e possuamos a terra. Por quê? Porque Deus disse. Só pelo simples fato de A base da ação é o que está escrito. A minha base de agir é a base do que está escrito. É simplesmente isso. Aleluia. É a palavra em prática. E essa parte, gente, Deus não pode fazer por nós, sabia? Só nós podemos. Às vezes as pessoas ficam assim: seria tão bom eu ver esse problema resolvido. Eu gostaria tanto que as coisas melhorassem e tal. Vai ficar só no gostaria. Qual é o teu posicionamento com base em crer que as coisas definitivamente
irão ser resolvidas. Olha só, esse é o fundamento de fé, do qual sempre tem da nossa parte, gente, uma resposta a ser dada. Legal? Eu fico lembrando também de Paulo e Silas, naquela prisão, presos. A Bíblia diz que eles estavam indo orar e, de repente, no meio do caminho, uma situação acontece, e às vezes acontece com a gente. A gente está indo fazer alguma coisa, estamos indo para a igreja. Aí, de repente, bate o carro. Meu Deus, por que aconteceu? Eu estava indo para a igreja. Aconteceu com Paulo, aconteceu com Silas. As situações acontecem, mas isso não alterou o que eles sabiam dentro dele. Isso é que eu acho fantástico em Atos capítulo 16. Porque eles entram na prisão, são jogados na prisão fétida, prisão escura, com os pés amarrados, com as mãos amarradas. O que eles estão fazendo? Reclamando? Estão cantando, estão orando, estão louvando, estão descortinando o céu, estão descortinando a presença de Deus que estava dentro deles. É o comportamento com base no que eles são. Isso aí. Novas criaturas. É isso aí. Esse é o padrão nosso de comportamento. E eu creio que a gente vai crescendo, gente. Amém. Esse é o segredo, é um aperfeiçoamento. Jornada de fé é uma jornada que vai te aperfeiçoando, a minha, você também, né? Não só no nosso caráter também, mas também em tudo que é necessário para nos tornarmos pessoas melhores, né, mais semelhantes a Jesus. Isso não é só essa jornada de fé, não é apenas para obter as coisas de Deus, porque de um modo geral as pessoas pensam, quando falam em Deus, o que eu vou ganhar com isso, hein, Senhor? Dá para mim resolver esse meu problema e tal? Não, a jornada de fé é todo um conteúdo nosso, né? Então nós vamos aprendendo a viver dessa maneira. Né? Amém. Eu queria terminar aqui lembrando aqui do Salmo 37, né, algo que eu venho meditando. Diz assim, acompanha comigo na sua Bíblia, abre aí a sua Bíblia. Né, é importante a gente ter a nossa Bíblia, né, seja aí no seu celular, não sei que você esteja assistindo pelo celular, aí vai dar ruim. Salmo 37, no verso 3, diz assim, confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Essa palavra é o nosso alimento. Nossa, isso aí é uma baita de uma direção para nós, né? Eu acho interessante que a palavra, por exemplo, a palavra verdade no grego, ela significa realidade. Uhum. Então, para mim, quando ele está falando aqui no hebraico mesmo, aqui, me tem essa dimensão. Alimenta-te da minha realidade. Uhum. Que você se alimente daquilo que eu digo, que você se alimente daquilo que eu vejo, da maneira como eu penso. Isso. Porque a fé, ela transforma a nossa vida. Isso, com certeza. Esse assunto, justamente, que o Rafa está colocando, gente, eu preciso me alimentar para que eu possa viver desse alimento. Então, beleza, antes você põe para dentro. Como é que você vai ter fé em Deus que você não sabe? A respeito dele, nada. Não existe. A base é primeiro, e por isso está escrito lá, alimenta-te da verdade, de maneira contínua, para que você possa se posicionar no dia em que você precisar. Com base no quê? Com base naquilo que você vem se alimentando, da verdade. Por isso que ele diz aqui, agora você falou de posição, estava me lembrando aqui quando diz aqui, habita na terra, se posiciona, é seu direito. Mas não apenas saiba do seu direito, continua a se alimentar. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos que a fé vem por ouvir, e ouvir é como diz o termo ali no grego, tornar a ouvir, e ouvir e tornar a mais ouvir uma de vez. novo. Paulo fala, não tem problema nenhum em falar de novo para vocês, o apóstolo Pedro fala a mesma coisa, ou seja, toma posse e você vai experimentar o que diz Efésios, depois de haver desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Habita na terra e alimenta-te da verdade. E continua habitando na terra e continua se alimentando da verdade. No verso 4 ele diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. E você sempre cita que às vezes a gente quer mais, o mais Ele fará, muitas vezes antes da entrega, né? A entrega é totalmente relacionada. Sempre será a primeira, né? Sempre será a primeira. Porque é a minha posição. Eu respondo, ele faz a parte dele. Porque nesse conteúdo de fé que você está aprendendo ao longo desse tempo aí, desses fundamentos de fé, eu quero te falar que nós somos cooperadores no que Deus está fazendo na nossa vida. Onde diz Filipenses 1,6 que aquele que começou boa obra, ele há de completar. Eu preciso continuar cooperando, porque no dia que eu ouvir a voz dele,
e recebi a Jesus como Senhor e Salvador, foi porque eu recebi, eu cooperei em receber. Né? Esse é o conteúdo da fé, que é a minha parte. A parte de Deus é cumprir a sua palavra, a minha é receber essa verdade, então ela se cumpre na nossa vida. Né? Aleluia. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Olha só, para a gente terminar, verso 6. Fará sobressair a tua justiça como a luz. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais, cada vez mais, até ser dia perfeito. E a gente já viu que a palavra caminho é a palavra hábito, é a palavra estilo de vida. O estilo de vida do justo é diferente, porque o justo viverá pela sua fé. Então ele fará sobressair a tua justiça. A tua justiça é a justiça dele. A tua vida é a vida dele. Os teus pensamentos são os pensamentos dele. Eu declaro sobre a tua vida. Aquilo que você vai experimentar é a dimensão dele. Ele fará sobressair a tua justiça e o teu direito como o sol do meio-dia. Eu não sei o que você tem esperado, alguma ação da parte de Deus aí para a sua vida, mas a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Seja ousado, experimente Deus. Como é que a gente experimenta Deus? Pela fé. Seja ousado para acreditar e para entregar a sua vida para Jesus, para entregar o seu caminho, os seus hábitos, o seu estilo de vida para aquele que pode todas as coisas. E ele fará sobressair a tua justiça e o teu direito como o sol do meio-dia. O que isso quer dizer? Que todo mundo vai ver. E todo mundo vai saber aquilo que Deus está fazendo por você. Então nós vamos crer e nós vamos continuar crendo que esse é o estilo de vida. O justo viverá pela fé. E esse viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou. A Paula até chegou a falar sobre isso, quando ela falou sobre ouvir a verdade. Ela falou sobre a gente ouvir a verdade de que Deus nos ama. Gente, é fundamento, é muito bom a gente saber que Deus nos ama, que Deus é apaixonado por nós. A obra da cruz é a prova do amor dele por nós. Uau! A cruz é uma obra de paixão. Está escrito. Aleluia! É isso aí. Você não precisa sentir que Deus te ama. Você crê, porque é verdade, está escrito. Está escrito lá em Romanos, fala sobre isso. Nós não precisamos sentir, eu creio que Ele me ama, por isso Ele deu a vida por mim. Beleza, esse é o fundamento. Eu quero fazer uma oração com você, agora para a gente terminar. Talvez você tenha ouvido esse bate-papo e você quer entregar a sua vida para Jesus. Você talvez esteja dizendo, eu não sei como viver pela fé. Mas eu digo para você, quando você abre o seu coração para Jesus, o próprio Espírito Santo, Deus vem habitar dentro de você e te ajuda na sua caminhada de fé. Te ajuda a você colocar a fé em prática. E toda vez, a palavra de Deus ela é clara, a palavra dele não volta vazia. Então toda vez que nós colocamos a palavra da fé em prática, nós vemos os resultados. Eu quero orar com você. Ore comigo, feche um pouquinho os teus olhos, repita essa oração comigo. Você quer entregar a sua vida para Jesus e nós vamos fazer essa declaração. Lembra que nós falamos da importância de nós declararmos com os nossos lábios aquilo que nós estamos crendo no coração. A palavra de Deus alcançou o teu coração aí nessa noite, então abra os teus lábios comigo, diga assim, Senhor Jesus, eu recebo o teu reino no meu coração, eu te recebo como Senhor, como Salvador da minha vida. Vem, entra no meu coração, muda a minha vida, muda o meu passado, perdoa o meu passado, porque eu não te conhecia, mas a partir de hoje, eu vou viver pela fé no Filho de Deus, como um filho de Deus, como justo na presença de Deus. Diga no nome de Jesus. Aleluia! Se você fez essa oração, Jesus acabou de entrar no teu coração, você talvez não esteja sentindo nada, mas a sua vida acabou de ser transformada. Como é que eu sei disso, pastor? Pela fé. É a crença.
Você tenha certeza no teu coração sobre isso. Abrir o coração em sinceridade, você é transformado, como eu fui transformado, o Rafa também. É isso aí, pessoal. Prazer muito grande aí a gente poder estar nessas quartas de fundamento. É isso aí. Não é não, Rafa? É isso aí. Um grande beijo para vocês aí e a gente se vê em breve. É isso aí, gente. Olha, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Tchau, tchau.